Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje temos mais crianças que jovens e adultos. O pastor sempre costuma dizer que essa igreja aqui cresce mais por procriação do que por evangelização, né? É isso que boa parte delas ainda não está aqui, né? Mas enfim, já tem bastante. E temos algumas crianças que são visitantes também, né? A Samai já veio algumas vezes, mas o Azaf está onde? Cadê o Azaf? Está ali. Ah, está escondido ali. Está ali o Azaf, está o Neemias, está ali também. Cadê o Neemias? Está ali. São as crianças mais recentes aí do grupo. Sérgio, Kátia, bom ter vocês aqui conosco também. Timóteo, Isabel, olha só, viu? Timóteo está ali também. Mas é bom ver vocês todos aqui de novo. Já temos mais um momento de culto ao nosso Deus. Hoje o professor das crianças maiores vai ser o Lucas. Ele já estava lá atrás contando assim, quantos alunos ele ia ter, né? Ele achou que vai ter uns 2, 3 alunos. Aí ele começou a olhar e disse, opa, vai ter um pouco mais. Mas ele disse que ele dá conta, está tranquilo. Talvez precise de ajuda, tá? Então vamos ficar de olho. Mas, amados, antes de chamar o Lucas aqui, que é o nosso dirigente à noite, Lucas Kepler, hoje tem que especificar qual é o Lucas, né? Só alguns avisos, tá, amados? Lembrando a todos que puderem estar, no próximo sábado, dia 6, nós temos o nosso faxinão aqui da igreja. Então, algumas pessoas não poderão estar, inclusive a minha pessoa. E, normalmente, quem organiza esse faxinão, que é a minha esposa, a Márcia, também não estará. Então, o Kelvin vai tomar a frente desse tempo e pede encarecidamente para não estar sozinho aqui no sábado que vem, tá? Então, a partir das 8, por favor, quem puder chegar, chegue. Quanto mais pessoas estiverem aí, mais rápido tudo se termina. E a gente deixa o prédio limpinho, certo? Isso foi teclado. Outro aviso é com relação à nossa ceia do mês de dezembro. Ela será no próximo domingo aqui mesmo, com café da manhã às 8h15, como normalmente é. Então, marcamos às 8h15 para efetivamente começarmos às 8h15, porque se eu falar às 8h30, o pessoal vai chegar às 8h30. Não, 8h15, tá? Então, tentem chegar nesse horário, no próximo domingo pela manhã, quando teremos a nossa ceia. Lembrando de orar pelos nossos irmãos que estão longe. Márcia já estava no Pará, chegou lá ontem. Era para chegar às 11h20, chegou 5 para as 11 lá. Eu acho que pegou um avião a jato, com mais jato. Chegou bem rápido. E na quarta-feira nós viajamos a São Paulo e depois vamos a Guarulhos para chegarmos lá no sábado que vem para a formatura. E o pastor Roberto vai na quarta-feira também, né? Então vai ter uma turma para aqueles lados lá. Então oremos por essa turma toda que está lá e pelos eventos que vão acontecer no próximo final de semana por lá, né? Formatura, casamento da Nicole, do Natan, vão ser momentos assim muito preciosos. Vou chamar então o Lucas à frente, pode dar sequência ao nosso tempo de cânticos. Eu ia dizer o Lucas é a sua equipe, mas a equipe está desfalcada, é só nós dois mesmo. Boa noite. Vamos estar então dando início ao nosso momento de louvor. Gostaria de estar iniciando, orando e entregando esse momento nas mãos do Senhor. As cabeças, vamos orar. Senhor Deus, agradeço por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos como igreja, está louvando ao Senhor e também sendo edificados pela sua palavra, Senhor, e que possamos estar no momento de louvor, possamos estar lhe engrandecendo, lhe exaltando através das nossas bocas, possamos realmente os louvores de coração, Senhor. Coloco diante de Ti, no nome de Jesus, amém. E o primeiro louvor que a gente vai estar cantando é Espera no Senhor. E lá em Salmo 27:14, a gente lê, num Salmo de Davi, né? Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. E Davi, em muitos dos seus salmos, ele passando por momentos de aflições, ele sempre entendia que ele precisava recorrer ao Senhor, que ele dependia totalmente do Senhor, né? E ele entendia que ele precisava esperar no Senhor, esperar pelo agir do Senhor, para que ele viesse em seu socorro, né? E nesse louvor que a gente vai estar cantando Espera no Senhor,
a gente canta sobre isso. De fato, a gente depende totalmente do Senhor em nossa vida, em meio aos nossos sofrimentos, em meio a tudo que a gente vem vivendo, em meio às nossas lutas, né? E a gente precisa reconhecer a nossa dependência do Senhor e clamar a Ele, confiar que Ele vai estar vindo em nosso favor, né? Então que a gente cante esse primeiro louvor, Espera no Senhor. Podem ficar de pé. Se ele não disser, vocês não ficam. Espera no Senhor e sem temor minha alma enfrenta o amanhã. Deus aqui está, vem te ajudar nas lutas e tristezas. Deus, tu és meu Pai, somente em ti esperarei, sem medo. Oh, vem renovar um espírito firme para que em ti eu possa descansar. Espera no Senhor e com fervor enfrenta a escuridão das sombras. Firma o teu pé e pela fé resiste aos dardos do inimigo. Deus, tu és meu Pai, somente em ti esperarei, sem medo. Oh, vem renovar um espírito firme para que em ti eu possa descansar. Lembra do Senhor que te mostrou sua verdade no princípio. Espera em seu amor e a sua luz irá raiar em meio às trevas. Deus, tu és meu Pai, somente em ti esperarei, sem medo. Oh, vem renovar um espírito firme para que em ti eu possa descansar. Eu possa descansar. O próximo louvor que a gente vai cantar é Acima de Tudo. E muitas vezes a gente passa por situações que a gente não entende, não compreende em nossas vidas, né? E a gente tem uma tendência a valorizar o nosso sofrimento, perceber nosso sofrimento e ver que ele é difícil, né? Mas a gente deve sempre lembrar que Cristo foi o maior exemplo de tudo aqui nesse mundo. Ele foi também o maior exemplo de sofrimento, né? Ele foi rejeitado, foi maltratado, sofreu por causa do nosso pecado, né? E embora ele estivesse acima de tudo, acima de todos, ele humildemente se colocou nessa posição, se colocou nessa condição de servo sofredor, né? Por amor a nós. Então que a gente possa estar lembrando disso e reconhecendo que a gente depende do Senhor e Ele é o Deus que está acima de tudo, né? Acima de reis e de poder, acima de toda a criatura aqui,
acima de tudo, meu Deus estava aqui, antes de o mundo existir, acima de reinos e nações, acima das glórias que o mundo traz a nós, acima de toda riqueza e tesouro, está Jesus que é digno de louvor. Meu Senhor, rejeitado foi, morreu na cruz, sozinho em meu lugar, como a flor que pisada está no chão. Jesus sofreu sem merecer por me amar. Meu Senhor, rejeitado foi, morreu na cruz, sozinho em meu lugar, como a flor que pisada está no chão. Jesus sofreu sem merecer por me amar. O próximo louvor que a gente vai cantar é Não Tenha Sobre Ti, e nele a gente canta sobre o cuidado de Deus em nossas vidas, né? E, de fato, qualquer tentativa pessoal de cuidado que a gente tenha sobre a nossa vida é totalmente ineficaz diante do cuidado que Deus tem por nós, né? E que a gente, de fato, entregue nossas vidas na mão dele, sabendo que ele deve nos guiar, ele irá nos guiar e ele cuida de nós, né? Então, cantemos esse próximo louvor, Não Tenha Sobre Ti. Tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Antes do Lucas continuar, eu só vou pedir para o Rômulo conversar com o Alice lá atrás, que ele tem que te colocar o microfone. Já deixar prontinho. E o último louvor que a gente vai estar cantando é Me Convém Diminuir. E, de fato, a gente deve deixar que Cristo seja tudo em nossas vidas, né? E por nós mesmos a gente não é ninguém. A gente deve reconhecer isso, deixar que Cristo cresça e sempre buscar diminuir nós mesmos, né? Para que Ele possa ter espaço em nossas vidas de fato. Então, que a gente cante esse último louvor, tendo esse desejo no nosso coração.
Enche o meu coração de ti, pois sem ti não sou nada. Jesus, tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar teu perfume, Jesus, e ser santo como és, e ser puro como és, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou. Por mim, me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Enche o meu coração de ti, pois sem ti não sou nada. Jesus, tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar teu perfume, Jesus, e ser santo como és, ser puro como és, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou. Por mim, me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou, ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Certo. Vou estar chamando então à frente o Rômulo, que será nosso pregador da noite. Também as crianças, os professores podem estar vindo. Vamos estar ainda orando mais uma vez, entregando novamente esse momento ao Senhor. Baixemos nossas cabeças. Senhor Deus, lhe agradeço pelo momento que nós tivemos aqui de adoração ao Senhor, através das nossas bocas, através dos louvores. E quero estar colocando diante de Ti agora a pregação da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor esteja usando o Rômulo, que ele esteja sendo usado por Ti para nos edificar nessa noite. Possamos estar entendendo o que Ele deseja nos ensinar nessa noite, que o Senhor deseja nos ensinar. E também esteja com os professores, que possam estar tendo um bom tempo ali com as crianças, que elas estejam entendendo a aula e também compreendendo a mensagem que está sendo trazida, Senhor. Isso coloco diante de Ti, em nome de Jesus, amém. Olha, estou animado. Queridos, que surpresa, que alegria ver a igreja cheia, o culto cheio, né? Essa palavra
Essa expressão é sem sentido ver a igreja cheia, porque a igreja está aqui, então ver o prédio cheio e ver o nosso culto cheio. Eu senti a falta de alguns irmãos que estavam com bebês ou enfermos, né? O Celso esteve mal semana passada, mas graças a Deus estamos todos aqui. Nós fomos a Passo Fundo essa semana, na quarta, ao meio-dia, e voltamos sábado. Ontem à noite a gente voltou. Aí está. Voltamos ontem à noite. E o tempo lá foi muito especial, queridos, muito especial. A igreja nos apoia como missionários, então eles nos deram um culto de quarta-feira para comunicar, e foi muito bom. Eles são queridos, receptivos e interessados em missões. E foi curioso que uma noite um deles fez um churrasco bem caprichado, e na hora de comer eles me faziam perguntas, e eu acho que eu fiquei 1h30 jantando, porque eu respondia uma pergunta e enfiava um garfo na boca bem rápido, respondia outra pergunta e enfiava outro garfo. Uma hora eu já não aguentava mais, falei: Tati, agora tu responde. Ela inventou umas coisas bonitas lá, e eles aceitaram, e o pessoal lá ficou feliz com a nossa mudança, né, de país, de estado, e esse momento de treinamento. Eles ficaram felizes, apoiaram, expressaram alegria por nós e conosco. Então foi um tempo muito especial. Obrigado pelas orações. A viagem foi muito tranquila, tirando que a RS, eu não sei, ela é uma RS 386 ou é BR 386? É uma RS. A RS 386 é que nem coração do crente, é cheio de obra, cheio de obra. Tive um momento que eu fiquei 40 minutos parado, esperando abrir o trânsito lá. Mas foi bem tranquila e bem segura, graças a Deus. Queridos, eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Aí, foi tu ou foi eu? Fui eu? Ótimo. Queria compartilhar com vocês um texto em Atos capítulo 2, vocês podem ir abrindo, Atos capítulo 2, versículo 42. E nós vamos ver esse texto, essa passagem, nesse domingo e no próximo domingo, assim que vão ser uma pregação de parte 1 e parte 2. Nesse texto de Atos, nós vemos o que acontece logo após da grande inauguração da Havan, a grande inauguração da igreja. Em Atos 2, se você voltar um pouquinho ali, no início do capítulo, nós temos o dia de Pentecostes, ou Pentecostés, como se diz em espanhol. E nesse dia o Espírito vem, entra na igreja, e aí começa a igreja. Essa é a inauguração da igreja, o primeiro dia. E já no primeiro dia, vocês devem lembrar que as pessoas do mundo todo estão na cidade, elas ouvem aquilo e ficam maravilhadas. Mas alguns dizem: não, eles estão bêbados. E Pedro se levanta e diz: não, a gente não está bêbado, porque agora é 9 da manhã, mas se fosse mais tarde talvez, mas agora essa hora não. Essa hora a gente não está bêbado. O que está acontecendo com a gente é que nós estamos presenciando o cumprimento de profecias e experimentando. Então ele começa a pregar. E o que os judeus, seus irmãos judeus, como é a reação deles, segundo o texto? Eles ficam espantados, eles ficam aflitos. Versículo 37 diz: eles ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? E quando nós evangelizamos, essa deve ser a reação da pessoa que a gente evangeliza. Antes de apresentar Jesus, ela deve entender que ela é totalmente perdida, incapaz, miserável, até ela perguntar: então o que eu faço? E aí ele apresenta Jesus, Pedro, e diz que eles devem ser batizados. E aí se batizam, e a igreja salta de algumas pessoas para quantas? Na primeiro culto, na primeira pregação, quantas pessoas se uniram à igreja? 3.000 pessoas. Nós aqui como igreja
já temos 8 anos, né? Como igreja. E nosso maior desejo é ver esse prédio tão cheio ao ponto de ter que trocar de prédio. O nosso desejo é alcançar pessoas. Não para engrandecer nosso nome, mas para engrandecer o nome de Cristo. Mas eu não sei o que faríamos se um dia numa pregação, numa praça, 3.000 pessoas se convertessem. Imaginem o grande problema e o bom problema que seria isso e que foi isso. Então a igreja começa aí, 3.000 pessoas entram. E como é que acontece a partir disso? Qual é o resultado disso? Qual é o fruto? Se nós unimos muitas pessoas, o que acontece? Um monte de pessoas vivendo junto, o que acontece? Assim, da noite para o dia. Vocês lembram na inundação? A FENAC se abriu para milhares de pessoas? O que aconteceu lá? Alguém lembra? Bagunça, ameaça, violência, murmuração, egoísmo. Se junta um monte de pecador, o que sai daí? Pecado. Por isso a união de um povo, ela sempre vai trazer como fruto problemas, conflitos, pecados. Mas não é isso que nós vemos no versículo 42 até o 47. Nós vemos algo não natural, algo sobrenatural. E o que é? Versículo 42. Esses que creram, esses crentes, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Impressionante. Milhares de pessoas da noite para o dia, fazendo parte de um mesmo grupo, a igreja. E esse era o resultado. Por que esse resultado tão maravilhoso? Vocês já ouviram falar que Atos... Qual é o nome do livro de Atos? Qual é o nome e o sobrenome do livro de Atos? Alguém lembra? Atos dos Apóstolos. E esse foi um título muito infeliz. O título deveria ser Atos do Espírito Santo. Porque os Atos dos Apóstolos acabam no capítulo 2. Aí nós temos os Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Só é possível viver isso aqui que a gente viu aqui, por meio do Espírito Santo. Nós, igreja, somos a instituição mais sobrenatural da face da terra. E nós vamos conversar ainda sobre isso mais adiante. Então nós estamos aqui nesse contexto, queria falar um pouco sobre o contexto para vocês, dessa grande reunião. Para interpretarmos essa passagem, é importante que a gente saiba de 3 coisas. Primeiro, Atos é um livro histórico. Ele é um livro, ele se trata de um livro... Não, aqui. Perdão, a tradução foi feita errada aqui. Ele se trata de um livro não normativo, informativo. Qual é a diferença de normativo e informativo? Ou prescritivo e descritivo? O que é normativo, o que é prescritivo, é aquilo que são ordens de Deus. Quais textos da Bíblia são normativos para nós? Que são ordens de Deus, diretas. Ordens diretas. Qualquer texto da Bíblia que te venha à mente. Ordem direta, imperativo. Os 10 mandamentos são ordens diretas de Deus. São normativas. O livro inteiro de Levíticos, normas, normativo. Mas existem alguns livros informativos ou prescritivos. Não, descritivos.
descritivos da Bíblia. Quais são? Livros históricos. O livro de Josué, por exemplo. Tem leis ali? Até tem algumas leis de Josué citando Moisés, mas a gente tem uma descrição da história. Os livros dos reis, as crônicas dos reis, são livros da história. Não há ali normas para vivermos. O livro de Atos é igual. Ele descreve o que estava acontecendo. Ele não é uma norma, uma lei de Deus, que isso tem que acontecer igual, senão não é igreja. A igreja era inteiramente judaica, isso é muito importante. Os que se convertem nesse dia e começam a igreja são judeus. De Atos 2 até 10, a igreja era composta exclusivamente por judeus. E esse tempo é um tempo de 7 anos. Por 7 anos não havia gentios na igreja. Põe isso na cabeça. Outra coisa importante, neste dia do Pentecostes, haviam muitos estrangeiros, muitos. Muitos desses novos convertidos eram de várias partes do mundo. Isso é importante para interpretarmos. Uma linha do tempo, nós temos a crucificação de Jesus, mais ou menos aí no ano 33. Essa é uma proposta de data, dia 3 de abril, de um estudioso. E o Pentecostes, nós sabemos que se passa 40 dias após a ressurreição de Jesus. Ou um pouco mais, talvez, né? Porque Jesus, ele ressuscita, ele está com os discípulos 40 dias, ele vai para o céu, os discípulos ficam um tempo ainda em oração, se reunindo, e aí tem o Pentecostes. E a proposta desse autor é que se passa no dia 24 de maio, o Pentecostes. Então, é alguns dias após a crucificação de Jesus. Um pouco mais de um mês. Um mapa de onde eram os povos que ouviram os crentes falando os seus idiomas. Todos eram judeus, mas eram judeus que nasceram em outras partes do mundo. Se você observar, tem gente de longe aqui. Tem gente lá da África, do Oriente Médio, tem gente da atual Turquia aqui. Veio gente de Ponto, Ásia, Capadócia, Média, parte, Elam, Mesopotâmia. Todas essas regiões, provavelmente está tudo em espanhol aqui, tá? Todas essas regiões, eles tinham suas próprias línguas. O judeu nascia ali. O que acontecia? Ele aprendia a língua local. E a segunda língua dele, ou a primeira, dependendo da família, era a língua que se falava em Israel, o aramaico. Então, tem até vinham pessoas de Roma, inclusive, né, para a festa do Pentecostes. Pedro prega para essas pessoas. Aqui nós temos também uma visão de como era mais ou menos, né, a cidade de Jerusalém nos dias de Jesus. Nós temos aqui o templo. Aqui tem uma porta, a porta de entrada das ovelhas, que não deveria ser feito como uma porta de comércio da cidade. E é justamente uma das coisas que faz o templo parecer só mais um atalho. Os comerciantes entravam aqui e depois entravam na cidade, vindos de fora. Então ali virou as bancas aqui. As bancas de Novo Hamburgo era o templo, em vez de ser considerado a morada de Deus. Então essa foi uma das coisas que indignou Jesus também. Nós temos aqui a casa de Caifás, mais ou menos nessa região, o cenáculo, o sepulcro nessa região aqui, Calvário por aqui, o pretório, onde Jesus é levado para ser interrogado, e aqui o jardim, bem de frente ao templo. Jesus, inclusive, quando estava no jardim, ele podia ver o templo, era de frente, assim, era uma colina na frente. E ali Jesus então é preso, levado para ser julgado na casa de Caifás. Depois ele vai até o pretório. Depois eu não lembro mais, tá? Mas vocês, se quiserem ver, podem ver nos evangelhos. Ok,
Atos 42, 2:42. Vamos nos deter nesse versículo primeiramente. Eles quem? Os apóstolos? O que diz antes? Lembra que a Bíblia não tinha capítulos ou subtítulos ou títulos. Quando foi escrito era tudo junto. Então o que vem antes? Cerca de 3.000 pessoas. Eles, esses 3.000, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. 4 coisas que eles faziam. E nessa noite, meu objetivo é explicar cada uma dessas 4 coisas. E nós entendermos como nós, como igreja, devemos reagir a esses 4 pilares do começo da igreja. O que esse texto não é, queridos? Esse texto não é um plano de crescimento de igrejas. Então, se você fizer esses 4 pontos, sua igreja vai crescer e vai ser próspera. Não foi escrito com esse objetivo. Pode ser até uma consequência de você buscar viver isso, mas não é esse o objetivo de Lucas. Não é uma fórmula para o sucesso ministerial. Se está faltando uma dessas coisas, o ministério vai fracassar. Não é. É uma regra para todas as igrejas em todos os lugares. Não é uma regra para todas as igrejas. Não é uma regra. Não é. Porque o texto não é normativo. Ele é descritivo. Então, o que é isso? Rômulo, mas se não serve para nada, para que serve? Cuidado, queridos. Cuidado. Por um livro ser uma história, um livro da Bíblia ser uma história descritiva, não significa que Deus não queira a nossa obediência a algo naquele texto. Não significa que Deus não queira nos ensinar algo com o texto. Por exemplo, se nós vemos Davi matando Golias, esse é uma parte escrita normativa ou descritiva? Descritiva. Significa que eu tenho que sair matando toda pessoa que for mais alta que eu? Não. Significa que tem que matar todo blasfemo? Bom, muitos de nós seremos presos. Quando nós vemos no livro de Juízes pessoas fazerem atrocidades lá, isso é uma norma para nós? Não. Mas Deus quer que a gente aprenda. A mesma coisa no livro de Atos. Se não é tudo aquilo que eu falei, então o que é? Uma frase para descrever o que é. É uma descrição do que acontece quando o Espírito Santo invade os corações e os transforma em adoradores. O que acontece? Quando o Espírito Santo vem, transforma o coração de pedra em carne e passa aqueles incrédulos mortos, os passa a serem adoradores, os transforma para serem adoradores. Bom, é isso que nós temos na descrição. É nisso que vem a seguir. A primeira palavra que se destaca aqui é que eles se dedicavam continuamente. A palavra, na minha versão, que é a NVI, diz que eles se dedicavam apenas. Só isso, se dedicavam. Outras versões até colocam, perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra em grego aqui dá a ideia de uma aplicação. Eram alunos aplicados. O que é um aluno aplicado? Pense em um aluno. Você olha, tem um monte de aluno aqui. E aí você identifica um aplicado. O que ele está fazendo? Sim, ele está na aula. O que ele está fazendo? Está olhando para baixo? Está quase dormindo? Ele está olhando. E se você vê, ele também está tomando notas. Eu nunca vi um aluno que não fosse aplicado, que não tomasse notas. Nunca vi. Não creio que eles tomavam nota porque o papel era muito caro. Mas estavam ali ouvindo cada palavra atentamente, absorvendo aquilo, porque daquilo eles dependiam. Era uma aplicação nessas 4 coisas que nós temos abaixo. As 4 coisas que eles se aplicavam.
eles se aplicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. A aplicação deles era essas 4 coisas. Não é que eles se aplicavam somente ao ensino dos apóstolos. Muitas igrejas hoje em dia pensam que ser igreja é estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia a fundo. Aí tem classe dominical, tem escola de tudo que é tipo, tem curso para um lado, tem curso para o outro. E isso é a igreja. É uma escola. Não só. Também é. Não só. Porque eles se dedicavam a 4 coisas. O ensino dos apóstolos era uma dessas coisas. Mas o que significa o ensino dos apóstolos? O que seriam os ensinamentos dos apóstolos? O que seriam? Ok, eles ensinavam o Antigo Testamento, mas era qualquer ensino do Antigo Testamento? Porque até esse momento, gente, só havia o Antigo Testamento. A palavra era só o Antigo Testamento. Não havia o Novo Testamento. O Novo Testamento estava na boca deles. O que eles falavam era o Novo Testamento. A nova aliança. Eles anunciavam a nova aliança. E o que nós vemos em Atos? O que eles falavam? Não tenha medo de errar. Qual era o ensino dos apóstolos? Jesus morreu e ressuscitou. Perfeito. Esse é o ensino dos apóstolos. O que mais? Será que eu tenho que observar a lei para ser salvo? Não. Somente a fé em Jesus. Mas eu preciso me batizar mesmo? Precisa se batizar mesmo. Esses ensinos que nós temos dos apóstolos é o Novo Testamento. Mas se nós temos o Espírito Santo, por que aprender ou estudar doutrinas? Se nós temos Deus dentro de nós, Todo-Poderoso, que cura cego, que faz ressuscitar pessoas, que faz sinais e maravilhas, por que a gente tem que ler e estudar? Por que simplesmente a gente não se converte e vem todo o conhecimento e a gente começa a aplicar? Por que a gente tem que vir aqui e ouvir a pregação da palavra, o ensino da palavra, a explicação da palavra? Por que eu tenho que ler livros que me ajudem a entender a Bíblia? Por que estudar? Por que usar papel? Por que ler? Sim, mas por que o Espírito Santo simplesmente não transforma sem a palavra? Eu não sei a resposta. Eu queria muito que Jesus, Espírito Santo, simplesmente me desse o ensino. Um upload, sabe? Baixar. Agora não preciso mais ouvir pregação. A gente só se reúne para louvar, celebrar a ceia, e ter amizade, e oração. Não sei, nós podemos especular, ter ideias, mas eu não faço ideia porque o Espírito Santo simplesmente não nos carrega com a informação. Deus quer que nos esforcemos. A nossa diferença dos animais é que nós temos a capacidade de aprender e de ser transformado pelo que aprende. Nós temos a capacidade de tomar decisões e tudo isso Deus quer que nós exercitemos. Por isso não há espaço para preguiça intelectual aos crentes. Não há. Nós temos que nos dedicar. Tem que estudar, mas não gosto de estudar. Então aprenda, mesmo não gostando, a obedecer. Quando você diz eu não gosto de estudar, eu não gosto de ler, você está dizendo assim, eu não gosto de obedecer. Que eu não gosto de obedecer a Deus. Não gosto de obedecer? Bom, você e todos os descrentes não gostam de obedecer. Se arrependa. Se arrependa. Deus quer que você aprenda. Ele deu um livro velho, livro antigo, que Ele quer que você estude. Não basta botar o livro embaixo do travesseiro, não vai entrar na sua cabeça. Não adianta abrir ele na sala. Não adianta botar no painel do carro, como eu já vi várias vezes. Não vai entrar na sua cabeça, não é escudo contra demônio. A palavra, o livro, as letras são para ser entendidas, estudadas
e aplicadas. Por que aprender ou estudar doutrina? Porque somente com o conhecimento correto de Deus podemos ser salvos. Se eu tenho um conhecimento errado de Deus, posso ser salvo? Não. E de onde eu tirei isso? Da mensagem dos apóstolos. Aqui diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Amém. Mas Paulo, como vou invocar aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Logo a fé vem por ouvir. E ouvir o quê? A voz do Espírito Santo? Isso. Um arrepio no corpo? Isso. Uma emoção no culto? Isso. Não. A fé vem por ouvir a palavra. Naquela época era só ouvir. Não tinha nada escrito. Nos nossos dias pode ser ouvir num culto, numa Bíblia em áudio, num podcast, no YouTube ou lendo. Todos esses recursos que nenhum dos nossos irmãos nos últimos 1900 anos ou 1990 anos tiveram, nós temos. Todos os recursos imagináveis para escutar a palavra de Deus, para ler a palavra de Deus, para conhecer a palavra de Deus. Outro texto, preste atenção nesse, é muito importante. É um texto-chave. Paulo está falando ao Timóteo. Ele diz, Timóteo, você permanece naquilo que aprendeu. O que ele aprendeu? No que aprendeu e acredita firmemente, sabendo de quem o aprendeu. Mas o que é que ele aprendeu? Desde a infância, você conhece as Sagradas Escrituras. É isso que ele aprendeu. Paulo está falando para ele permanecer firme nas Escrituras. Permanece firme nas Escrituras. Tu sabe de quem tu aprendeu isso. Tu ouviu de mim isso. Tu ouviu dos outros apóstolos. Tu ouviu da tua mãe. Tu ouviu da sua avó. A mãe e a avó de Timóteo eram crentes. Eram judias, no caso. Crentes no Senhor. Ensinaram as Escrituras. E o que as Escrituras são capazes de fazer? Segundo esse texto? Duas coisas. O que ela é capaz de fazer? Tornar sábio. Sábio. Sábio para o quê? Para a salvação. Como é que vem a salvação? Pelo conhecimento da palavra. Sem o conhecimento da palavra, não há salvação. Não há. Não há. Não há salvação. Por isso é tão importante, queridos, conhecer a doutrina dos apóstolos. É muito importante. Porque sem ela, nós simplesmente iremos para o inferno. Não os crentes, mas as pessoas que estão aí fora. Se elas participarem de um culto e chorar, se elas participarem de um louvor muito bom e se emocionar, se elas gostarem muito da recepção da igreja, se elas gostarem do abraço, das boas-vindas, se elas tomarem um cafezinho no final e ficarem, elas continuarão caminhando para o inferno. Irem a mensagem da Bíblia, a mensagem dos apóstolos, central. Primeiros crentes, nossos primeiros irmãos, nossos ancestrais comuns, eles perseveravam, se dedicavam a essa doutrina dos apóstolos, a saber, o nosso Novo Testamento. Por que aprender ou estudar doutrina? Porque somente com o conhecimento correto de Deus podemos ser salvos. E porque somente com o conhecimento correto de Deus podemos ser aperfeiçoados para agradar a Ele. Duas coisas que a Bíblia faz. Ela nos torna sábios, né? E essa sabedoria faz duas coisas. Sabedoria para salvação e sabedoria para transformação, para santificação.
Olha o que diz aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Amém. Útil para o quê? O ensino, a repreensão, a correção, a instrução na justiça. 4 coisas. Não há tempo para explicar cada uma dessas palavras, mas ela aborda todas as áreas da nossa vida. Qual é o objetivo de tudo isso? De sermos ensinados, repreendidos, corrigidos e instruídos na justiça. Para que o homem de Deus e a mulher de Deus sejam perfeitos, perfeitos e plenamente preparados para toda boa obra. Você já teve a impressão de passar uma semana, uma oportunidade, e você pensar, poxa, eu me senti tão despreparado para fazer isso. A pessoa me perguntou o que eu fazia no domingo, e eu enrolei, não falei que eu ia no culto. Ou então eu fui ajudar alguém, fui visitar no hospital. Eu me senti tão sem palavras da Bíblia para dizer. Eu não tinha um salmo para dizer. Pois, queridos, a preparação da Bíblia, o estudo dela, nos capacita para toda boa obra. Seja encorajar alguém, seja repreender alguém, seja para saber como se portar em uma situação, saber o que dizer para a pessoa que te perguntar a razão da sua esperança, o que você faz no domingo, por que você anda às vezes com Bíblia. É estudando a Bíblia que a gente é capaz de fazer isso. John Piper disse uma frase muito interessante: a chama do afeto cristão, a chama do afeto cristão, aquele fogo de amor, o fogo de amor do cristão por Deus e pelo meu próximo, ele arde mais intensamente quando é alimentado pela verdade da Bíblia. O que quer dizer isso? Que nós temos um foguinho emocional, um foguinho de afeto, de amor. E como aumentar esse fogo e virar um fogão? Pela verdade da palavra. Pela verdade da palavra. Eu fico impressionado quando a verdade da palavra torna as pessoas frias. Quando estudar, por isso que alguns pentecostais dizem que estudar a Bíblia deixa a gente frio, porque a letra mata. Olha os presbiterianos, olha os batistas, são tudo frio. Queridos, eu não posso entender como estudar a Bíblia nos faz frios. E é verdade que existem irmãos frios, sem afeto. A verdade de Deus, a Bíblia, ela deve nos encher de afeto por Deus e pelo nosso próximo. Eles se dedicavam continuamente ao ensino dos apóstolos. Qual era o nível de comprometimento deles? A gente já falou, né? Era aplicado. Eles eram aplicados. Quão comprometido você está em conhecer a doutrina dos apóstolos? A Bíblia. Qual é o seu comprometimento? Isso sim Deus quer nos ensinar. Através do exemplo desses irmãos, o Espírito Santo nos pergunta e nos constrange qual é o valor da palavra na sua vida. Eu conheço um irmão que ele tem um ciclo de sono mais curto, então ele acorda às 4 da manhã, todos os dias. O que fazer às 4 da manhã? Tem muita coisa que pode fazer, não tem? Coisas silenciosas. Tem vários streams que a gente pode assistir. A gente pode maratonar várias séries nesse horário. Mas ele decidiu, nesse horário, estudar os livros teológicos. Aqueles livros que, às vezes, são cansativos. Que, às vezes, a gente está com sono e tem que ler 10 vezes. Às vezes, a gente está com sono e dorme. Então, como ele está acordado, já passou o sono, ele se dedica, nesse horário, a ler e estudar a palavra. E Deus o vai capacitando. A prioridade da palavra é marcada pelo seu tempo. Como você usa o seu tempo. John Piper disse que o Facebook e o Instagram foram inventados, e eu diria ainda os streams,
Netflix, Amazon. Foram inventados para que no dia do nosso encontro com o Senhor, ninguém tenha desculpa de que faltou tempo para ler a Bíblia. Porque antes desses streams e antes das redes sociais, não tenho tempo. Não tenho. Ah, tu vê, pastor, eu trabalho muito, não sei o quê. Não dá. Por isso que eu venho no culto, para ouvir a palavra, porque na semana não dá. Aí vem essas entretenimentos e você quer ficar chocado ou contente, vai no seu celular e busca tempo de uso por aplicativo. Aí você vai ver os aplicativos que você mais usa. E vai ver que é normal gastar 6 horas por semana e muito mais. E você pergunta, onde eu tiro tempo para olhar tudo isso? A gente acha tempo. Acha tempo. Continuando, que a gente só tem até meia-noite. Eles estavam continuamente envolvidos, ou eles estavam aplicados também em outra coisa. A primeira é o ensino dos apóstolos. A segunda, a comunhão. O que é a comunhão? Pensando na igreja, o contexto de igreja, o que é a comunhão? Um serviu o outro. O que mais pode ser comunhão? Se envolver na vida. Às vezes a gente acha que comunhão é o tempo que a gente tem depois do culto aqui. Conversar, dar risada. E não sei se vocês já notaram, a gente parece muito louco. A gente começa a conversa com um, não termina aquela conversa, começa com outro, não termina aquela conversa, começa com outro, não termina essa conversa. E em nenhum momento a gente disse, desculpa, eu vou só conversar com essa pessoa, a gente já volta para isso. Não, e virou hábito. E eu só me dei conta disso no Uruguai. A gente é muito louco. A gente começa aí, tudo bem? A semana foi boa? Olha só um minuto aqui. Ah, e aí, tudo bem? E aí vai indo, tudo bem? Tudo bem? E acha que isso é comunhão. O que é a comunhão? O que é essa palavra em grego? Essa palavra em grego é a palavra koinonia. Ajudou agora? Não ajudou nada. Para mim está falando grego. É, grego. Olha onde está essa palavra koinonia na Bíblia. E eu não vou precisar responder o que é koinonia. Vocês vão me dizer o que é koinonia. Olha o texto de 1ª carta de João. Ai, não. Volta. Aí. 1ª carta de João, capítulo 1, 6 a 7. Se dissermos que temos koinonia com Ele, mas andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos koinonia uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Koinonia está nesse texto. O que vocês compreendem por koinonia? Intimidade. Tomar cafezinho com Deus? Dar oi, tudo bem para Deus e vazar? O que é koinonia com Ele? Primeira frase desse texto. Se dissermos que temos koinonia com Ele. O que é koinonia com Deus? Intimidade. Intimidade. Deus não fala tudo para nós, mas a gente fala tudo para Ele. Nós temos essa intimidade. E se nós temos essa intimidade com Ele, nós vamos ter com os nossos irmãos. E se nós não temos com os nossos irmãos? A lógica reversa agora. Usando a lógica reversa desse texto. Não tenho koinonia com os meus irmãos. O que está faltando? Koinonia com Deus. Avalie sua vida. Pai, eu acho que eu não tenho nenhuma koinonia com os meus irmãos. Então, querido, está faltando uma koinonia com Deus. Né? Porque aquele que tem koinonia com Deus, tem com seus irmãos. Por isso, a koinonia é um relacionamento íntimo, profundo e comprometido. Qual era o nível de comprometimento deles? Essa pergunta é recorrente.
O quanto eles estavam envolvidos nisso? Aplicadamente. Aplicadamente. Intencionalmente. Eles queriam servir uns aos outros. Ter comunhão profunda uns com os outros. Não entenda isso, querido. Isso normalmente é uma desculpa. Não entenda que eu tenho que ter essa koinonia profunda com cada um dos membros dessa igreja. Embora uma igreja pequena. Mas que com alguns irmãos, nós temos que ter uma koinonia profunda. Pelo menos, alguns irmãos. Conforme essa igreja for crescendo, vocês vão sentir que não conseguem acompanhar a vida de todos. E é normal. Não se sinta culpado por isso. Mas haverão grupos dentro da igreja, o que também é normal. Não se sintam culpados. Não há nada de errado de ter grupos, panelas. O errado é a panela estar com a tampa fechada. Essa panela tem que estar sempre aberta para entrar mais irmãos. Então, busque essa koinonia, queridos. Quando dois cristãos se amam, mesmo sendo diferentes, Cristo é glorificado. Para pensar, olha as pessoas que estão aqui. O que nós temos em comum se não fosse Cristo? O que nos faria nos reunirmos todos os domingos? Eu digo para vocês, 4 letras. Uma só palavra. Nada. Nada me faria me reunir com vocês todo domingo à noite. Nem pensar. Nem com a minha mãe eu faço isso. Não me reuniria com vocês todos os domingos. Não os buscaria para ter tempo junto. Não ia querer saber dos seus problemas. Porque quase nada nós temos em comum. Alguns são colorados, outros são gremistas. Mas aqui ninguém é colorado ou gremista praticante. Tudo nominal. Alguns aqui gostam de esporte, outros gostam de jogos digitais. Tá. Alguns comem X com a mão, outros com prato. Essas coisas não nos unem toda semana. Essas coisas não podem nos dar intimidade. Mas quando nós, que somos tão diferentes, estamos juntos, quem é glorificado? É Deus. É Ele que faz a coisa dar certo. A nossa unidade é uma apologética ao mundo. As pessoas olham para nós e dizem, mas tem alguma coisa estranha com esses dois. Normal não é. Aí podem surgir hipóteses dessa pessoa. Mas na medida que elas veem Cristo em nós, elas podem ficar impressionadas e se aproximarem de nós e do Senhor Jesus. Eles estavam continuamente envolvidos em comunhão. Você ama seus irmãos e irmãs na fé? Você serve com alegria? Você visita aqueles que sofrem? Você se importa para saber, irmão, aquele pedido que você fez, como é que está? Conseguiu arrumar o carro? Deu certo aquela coisa? Passou naquela prova? Conseguiu aquela promoção? Melhorou a saúde? Irmão, que dia eu posso ir na sua casa? Irmão, que dia você pode ir na minha casa? Irmão, como é que eu posso orar por ti? Pelo que eu posso orar por ti? Minha irmã, como é que está o seu coração? Como é que você tem andado nesses dias difíceis? Isso é comunhão verdadeira. Você compartilha a sua vida com os outros? Eu não. Quem cuida da minha vida é eu. Olha, se você tem Jesus, isso não existe mais, não te pertence mais. Essa história de quem cuida da sua vida é você. Não te pertence mais. Há um monte de ordens na Bíblia, mostrando que você não se pertence mais. Você é de um corpo agora, o corpo de Cristo. Você precisa compartilhar a sua vida. É admirável e muito triste quando as igrejas não sabem de problemas seríssimos acontecendo na vida dos irmãos. Às vezes tem a ver com a própria pessoa que não quer compartilhar nada.
Nada. Ou você só frequenta o culto de domingo e vive isolado no resto da semana? Nós temos, queridos, 59 uns aos outros no Novo Testamento. 59. Perdoem uns aos outros. Suportem uns aos outros. Amem uns aos outros. Levem os fardos pesados uns dos outros. 59. E são todos imperativos. O que quer dizer que são normativos, prescritivos. Agora a pergunta que vai coçar a cabeça de vocês. Você acha possível, nem vou responder essa pergunta, você acha possível vivenciar isso com apenas 2 horas de culto dominical? O culto dominical é muito importante. Mas a koinonia, impossível no culto dominical. Impossível. A gente está feliz de estar junto, a gente tenta impedir das crianças se matarem, mas a gente não consegue ter essa comunhão. A gente conversa de como é que tá seu coração com a perda da sua mãe, com e aí, como é que foi a semana? E sai de uma conversa para outra. A gente não consegue ter. Não é um local para isso. Não é um local para isso. Está tudo bem o culto ser assim como é. Está tudo bem a gente ao final ter conversas múltiplas. O que não está bem é a gente achar que a vida de igreja é domingo à noite. Está errado. Errados. A gente está dando sorte para o azar. A gente está preparando o campo para o nosso afastamento uns dos outros, para o rompimento da nossa unidade. E finalmente para o nosso afastamento do Senhor Jesus, porque aquele que não ama o Lucas, que eu posso ver, não pode amar a Deus, que não vê. Se eu não amo a dona Griselda, a dona Gisela, que eu vejo, não tem como amar Jesus que eu não vejo. É isso que diz João. Vamos avançar então. Nós já vimos que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou no ensino dos apóstolos, na comunhão, que é a koinonia, e na Santa Ceia. Aqui eu que coloquei Santa Ceia, né? Mas o texto diz o partir do pão. Praticamente todos os teólogos, e eu fiz uma análise mais profunda, e eu mesmo, na minha simplicidade, pude compreender que aqui se trata da ceia do Senhor. A ceia, eles compartilham a ceia juntos e perseveravam nesse compartilhar da ceia. Por que a ceia era tão importante para a igreja, a tal ponto de celebrar em todos os dias? Por que será? Já se perguntou sobre isso? Vamos ver as palavras de Jesus aqui. Volta. Aí. Jesus disse em Lucas 22, e tomando o pão, tendo dado graças, partiu e deu-lhe... Está traduzido errado, perdão. Que vem do espanhol esse slide. Partiu e deu, dizendo, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia do cálice, depois da ceia, ele tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Por que era tão importante todos os dias lembrar da nova aliança? Porque a ceia é uma lembrança da nova aliança. O que é o pão? O que é o pão partido? É o corpo de Jesus, esmagado, partido por nós. Sofreu por nós. Foi esmagado, foi mastigado por nós. E o que é o vinho? No nosso caso, o suco. É o sangue derramado. Mas não só o sangue derramado em sacrifício, mas também o sangue que nos purifica. O sangue que conclui, que assina uma nova aliança. E o que diz nessa nova aliança? Que agora não existe mais um véu de separação. Agora, por meio de Jesus e seu sangue, há total acesso a Deus, mas somente por meio de Jesus.
Ontem, quando nós estávamos nos despedindo dos irmãos lá, a gente foi visitar uma irmã que morava sozinha e agora sua mãe foi morar com ela. E eu lhe perguntei, a sua mãe já se converteu? Não, não se converteu ainda. Ora por isso, por favor. Muito querida a senhora, muito querida. Lembrava a Guadalupe, muito querida. Então ela chegou para a Tati e falou, querida, eu admiro demais o que vocês fazem como missionários. Ela é uma católica, apostólica romana, fervorosa. E ela disse para a Tati, eu admiro demais o que vocês fazem. Eu vou dar uma oferta para você. A gente tem o mesmo Deus, eu sou católico, mas a gente tem o mesmo Deus. Por quê? Olha o que a católica disse. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só Ele é o caminho para o Pai. E a Tati quase falou para ela, mas então a senhora não é católica. A senhora está enganada. Porque os católicos têm muitos caminhos ao Pai. Mas é uma católica que crê que o único caminho que rasga o véu e nos faz entrar no salão de Deus para falar com Ele e inclusive pedir perdão é Jesus. Somente Jesus. A nova aliança é Jesus. Ele é a nova aliança. Por isso, para os judeus que estavam a vida toda sacrificando, levando cordeiro, levando pombinha, levando grão, e vai e volta, e vai para Jerusalém, vai para casa e volta, 3 vezes no ano, viajando semanas a pé, para estar nas festas. Mas agora tem uma nova aliança, e essa aliança é por Jesus, e pela morte definitiva, o pagamento definitivo foi feito. Todos os dias essa igreja tinha que lembrar isso. Formada de judeus. Qual é a importância para nós da ceia? A importância da ceia para nós. Qual é? Como você a pratica? Ela é um momento sagrado para você? Ou é só um ritual? É um ritual vazio ali, come o pão, toma o suco logo, vamos. É um momento sagrado. Porque os elementos são sagrados? Não. É um momento sagrado porque nos faz lembrar do sacrifício sagrado. Porque nos faz lembrar do perdão sagrado. Do Espírito Santo sagrado, que é dado a nós pela nova aliança. Você se lembra da profundidade do amor de Cristo, que morreu para que você pudesse viver? Na igreja que nós estávamos no Uruguai, ela celebrava a ceia todos os domingos. Todos os domingos. E eu tomei ceia já para uns 6 anos, aqui no nosso contexto, né? Uma vez por mês. É interessante, sabe o que, queridos? A gente pode dizer assim, mas tomar a ceia todo domingo, daí a pessoa, ela despreza o tempo da ceia, né? Porque é todo domingo. Mas lá a gente não via isso. O fervor daqueles irmãos na ceia sempre nos emocionava e nos constrangia. Eles realmente apontavam para a ceia, apontando o sacrifício de Cristo. Era totalmente Cristo-centrado aquela ceia. E era muito edificante. Muito edificante. Então, a ceia é central, porque ela nos faz lembrar de Jesus. Ele é central. Ele é central. E tem mais uma coisa. Vocês lembram que a ceia, ela tem uma anunciação escatológica. Uma anunciação do fim, da nossa grande esperança. Qual é? A chegada das férias. Isso? Não. A aposentadoria. Não. A chegada da nova série que eu estou esperando. Não. A ceia anuncia a volta de Cristo. Tome a ceia lembrando da morte. Tome a ceia lembrando de Cristo. Tome a ceia lembrando que Ele vai voltar. Isso era a importância da ceia para os nossos irmãos. Agora, nós vamos para o último ponto, finalmente, né? Os irmãos já estão dormindo. Eles se dedicavam às orações. Esse é o último das quatro dedicações deles. Dedicavam a oração. Quem fala sobre oração? É um dos temas mais incômodos,
a oração. Mas eu preciso incomodá-los. Nossas ações refletem nossas convicções. Compreendem essa frase? Se de repente alguém levanta aqui e sai correndo, gritando em direção à porta e sai do prédio, o que nós pensaríamos? Essa pessoa viu algo que eu não vi. Se eu falasse para vocês, pessoal, está pegando fogo no banheiro, saiam por favor. Vindo de mim, vocês acharam que era piada. Mas se de repente vocês vissem essa parede incendiar, a sua convicção de que o fogo é ruim, ela te daria uma atitude. Ela nem sei falar isso em português, não. Ela refletiria as suas ações, refletiriam as suas convicções. Você viria o fogo, convicção, sairia correndo. Por que você sairia correndo? Porque tem convicção que fogo mata. Se nós praticarmos o ato de orar, volta. Se nós praticarmos o ato de orar, ô Guilherme, para de mexer. Se nós praticarmos o ato de orar, que convicção expressamos? É um ato. Eu oro. Eu estou expressando uma convicção. Qual é? Ok, mas qual fé? Deus me ouve. Mas não só que Ele me ouve. Porque um louco, um bêbado pode me ouvir também. Que Ele ouve e é poderoso para fazer. O que mais? Quando eu oro, me coloco de joelhos, ao invés de levantar e caminhar mais rápido, que convicção é essa? De que eu não posso. Eu não posso. Ele pode. Eu não consigo. Ele consegue. Eu sou impotente. Ele é todo poderoso. Eu cansei. Ele não cansa. Eu quero dormir. Ele nunca dorme. Eu preciso de mais dinheiro. Ele tem todo o dinheiro. Eu preciso de mais saúde. Ele que controla meu coração batendo. Mas se nós fizermos essa pergunta ao revés, ao contrário, se nós não orarmos, que convicção expressamos? Tem convicções aí. Não, todos os nossos atos são baseados em convicções. Não oro. Quais as convicções? Não adianta orar. Deus já fez seus planos e não adianta nem falar com Ele. Teimoso? Não vai mudar. É que nem falar com o alemão. Teimoso é quem teima com o alemão. Não adianta. Não vai dar. O que mais? Eu acho que Deus nem me escuta, na verdade. Pode ser orgulho. Não, isso aqui eu não vou envolver Deus. Isso aqui pode deixar para mim. Deixar para mim que... Eu não vou orar para Deus me guardar do pecado. Eu me garanto. Não, eu não vou cuidar nessa área da minha vida aqui. Porque Deus me guarda. Amém, irmãos? Daí eu me exponho. Não, eu não preciso cuidar do que eu vejo. Porque o que entra aqui, ó, o Espírito Santo repele. Depende de Deus. Depende de Deus. E Ele nos chama a orar. Para junto com Ele agir. Alguns pregadores chegam a dizer, e eu concordo, que há coisas que Deus não vai fazer se nós não orarmos. É muito forte pensar isso. Mas é muito interessante pensar isso. Porque se Deus decreta tudo, que diferença faz eu orar? Nenhuma. Está tudo no esquema. Deus falava os seus planos aos servos. E eles não gostavam dos planos. Por exemplo, com Moisés. Moisés, vai para o ladinho aqui, por favor. Quero matar o povo lá. E vou fazer um povo novo contigo. Se eu fosse Moisés, eu diria, dá, Senhor. É contigo.
Eu só obedeço. O que Moisés faz? Não, Senhor, não faz isso, Deus. Não mata eles, não. Eles não valem nada, mas não mata eles. E Deus? Tá bom. Tá bom. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E ela fala, mas Senhor, mas se tiver uns 50 lá? Tá bom, não faço nada. Mas se tiver 40? É a liquidação. E 30, e 20, e 10. Tá bom, 10. Deus é negociante com nós. Ele está aberto sim aos nossos pedidos, Ele está aberto sim às nossas intervenções. Isso é um mistério. O Deus glorioso, soberano, ouvindo o que nós somos. Não dá nem para dizer que somos formigas. Talvez mais vermes. Deus, Criador de tudo, ouvindo a gente, dando opinião para Ele do que deve ser feito. É muito curioso isso. Chega a ser engraçado. A gente dá a nossa opinião para Ele. Olha, Deus, eu acho que nessa situação do Senhor deve... que por ali vai dar muito sofrimento, a coisa vai ser feia. Mas faz por esse lado que vai ser melhor, Deus. Mas às vezes Deus diz, verdade, vamos por aí. Vamos por aí. Como orar com mais perseverança? Às vezes, é muito difícil orarmos sozinhos, especialmente nos nossos dias. Tem muitas distrações, muitas distrações. Como é que eu posso orar mais concentrado, com perseverança? Será que você consegue orar 45 minutos por semana? É uma meta pequena, mas por muitos momentos na minha vida, nem isso eu orei por semana. Nem isso. Divide 45 por 7. Não orava. Sabe um jeito de orar? 45 minutos, uma vez só direto? Já estava ali? Orar juntos. Orar como igreja. Nas quintas-feiras, nós nos reunimos aqui. Nós ouvimos a doutrina dos apóstolos. No caso não é dos apóstolos, né? Porque é Daniel. Mas ouvimos a doutrina do Senhor. E depois oramos 45 minutos juntos. Uma forma de perseverar em oração é orar juntos. Uma vez eu ouvi um pregador propor isso. Quer orar mais tempo? Ora com alguém. E faz todo sentido. Faz todo sentido. Quando nós oramos com alguém junto, me parece que toma uma dimensão diferente. Por isso, querido, faça todo o esforço para estar com a igreja, para orarmos juntos. Se não consegue de maneira alguma na quinta, convide um irmão para orar junto. Convide a sua esposa para orar junto. Convide o seu marido para orar junto. Os seus filhos, o seu colega. Não consigo lembrar de todas as situações familiares de cada um aqui. Acho que ninguém mora sozinho, né? Não. Bom, a Eliane, minha sogra, está sozinha. Embora não viva sozinha, ela está sozinha para orar. Orem juntos. Então, a igreja, os primeiros dias da igreja nos mostram que a doutrina dos apóstolos é muito importante. Ela é vital. Que a comunhão, a koinonia, é muito importante. Que a ceia é muito importante. E que a oração é muito importante. Porque eles oravam juntos nesse começo. Era tanta gente que nem dava para orar separado. Era muita gente. Oremos. Bondoso Pai, nós te louvamos pela Tua palavra. A Tua palavra, ela nos conforta e nos confronta, Senhor. Obrigado porque nós, diferentes desses irmãos, nós temos a palavra escrita e podemos consultar várias vezes. E eles tinham que ouvir uma vez a doutrina, tentar memorizar e depois tentar viver isso. E nós temos a palavra de tantas formas, escrita, escutada, até por desenho a gente tem a palavra. Ó Deus,
perdoa a nossa negligência com a Tua palavra. Perdoa, Senhor, a nossa negligência com a coinonia uns com os outros aqui. Perdoa até mesmo a negligência da coinonia contigo. Perdoa, Deus, a nossa negligência com a Tua ceia. E perdoa a nossa negligência com a oração coletiva e individual. Dá-nos graça, Senhor. Dá-nos graça para termos as convicções corretas, profundas, de que Tua palavra, de que a coinonia, de que a ceia e a oração são muito importantes para nós. Tão importantes quanto comida, água, oxigênio, dinheiro. Entregamos em Tuas mãos as nossas vidas, pedindo que o Senhor nos transforme a partir da Tua palavra, por meio do Teu Espírito Santo. Amém. Certo, vamos estar encerrando, cantando novamente o louvor Me Convém Diminuir. Eles poderem ficar de pé para a gente estar cantando. Me convém diminuir. Me convém diminuir. Enche o meu coração de Ti, pois sem Ti não sou nada. Jesus, Tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar Teu perfume. Jesus, isso é santo como és, puro como és, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim e encher-me de Ti, dar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Enche meu coração de Ti, pois sem Ti não sou nada. Jesus, Tu és o meu valor, és o Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar Teu perfume. Jesus, ser santo como és, ser puro como és, Te amar como me amou, pois
naquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Esvaziar e encher-me de ti. Isso é santo como é minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti. Negar tudo que sou e ser santo como és. Tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Você manda todos, oremos por aqueles que vão viajar.